O que eu quero recuperar aqui primeiro é uma consciência de que esses desconfortos, tanto ao longo dos nossos ciclos, da nossa menstruação, como no climatério e na menopausa, eles são frequentes, mas eles não precisam necessariamente acontecer. Ok que isso tudo vem pela desarmonia que nós temos dos nossos sistemas energéticos, olhando pela medicina chinesa, e quanto maior for essa desarmonia, e quanto mais antiga for a causa dessa desarmonia, por exemplo, nós temos padrões de desarmonia, e tem padrões de desarmonia, causas que assim, desde quando, Tatiana? Desde sempre. Tatiana, desde os ciclos iniciais, eu tinha cólica. Teve momentos na minha vida que eu tive menos, teve momentos na minha vida que eu tive mais, teve momentos que eu tive enxaqueca, mas isso veio desde quando? Desde sempre. Isso não apareceu depois da minha gravidez, isso não apareceu depois de alguma condição externa, de alguma condição, por exemplo, eu mudei de emprego, ou algum evento exterior, alguma questão, algum evento que me trouxe algum tipo de estresse, né, específico, e pode ter até piorado ou melhorado, né, de acordo com o que se apresenta externamente, mas esse desde sempre me mostra, por exemplo, que isso faz parte da minha constituição. Né? Mais longe ainda, talvez isso só não tenha apresentado na minha infância, porque a criança não menstrua, né? Mas assim, desde os meus primeiros ciclos isso estava. Tem criança, tem pessoas que, por exemplo, são gordinhas desde sempre. Tem pessoas que são magrelas desde sempre, faz parte da sua constituição. Então, talvez falar do biotipo, por exemplo, seja uma coisa fácil da gente identificar. E tem gente que mudou completamente o corpo, né? Vocês conhecem pessoas que são magras a vida inteira, que sempre tinham dificuldade de engordar, e teve pessoas que eram magras e a partir de um determinado ponto da vida, né? Por exemplo, conheço pessoas que sempre foram magrelas, né, com muita dificuldade para engordar, e a partir, por exemplo, dos 30 anos, quando se torna adulta, começa a ganhar peso, tem dificuldade de perder peso, e depois começam a ter, né, um problema com obesidade, assim, então uma coisa que mudou completamente. Então, a causa dessa obesidade aí no padrão de desarmonia, ela veio no meio do caminho, não é porque essa pessoa sempre teve, ok? Então, na medicina chinesa, as coisas são, assim, muito interessantes da gente observar, né? E esses padrões, eles podem ser mais arraigados, mais fortes, né? Por exemplo, aquela criança que nasceu gorda e sempre foi obesa, sempre teve obesidade, vai ser um adulto, né? Que talvez o tratamento a partir da medicina chinesa, ou todos os tratamentos que vão chegar aí, vão ter talvez um resultado, um efeito mais difícil, né? Essa pessoa vai ter que adotar novos hábitos, ou então aquilo vai ser assim, ela vai sempre controlar e vai sempre ter que se manter vigilante. E é diferente, né, às vezes, de uma pessoa que tem alguma coisa que é transitória e na hora que ela tira a causa, ela volta. Por que eu estou trazendo essa analogia aqui? Para a gente entender, né? E eu recebo mulheres aqui na menopausa, no climatério, que a gente começa a harmonizar, a trazer esse equilíbrio hormonal, e algumas manifestações, alguns sintomas aliviam, mas não resolvem completamente. Por quê? Porque aquilo ali faz parte de um conjunto que ela vai ter que cercar um pouco mais além, e não vai ser só fazer, por exemplo, a yoga hormonal, ou ela tem as atividades, as propostas terapêuticas que a gente vai trazer, algumas questões aí relacionadas à libido, mas essa pessoa, por exemplo, se ela não se cuidar com relação a um determinado ponto, aquilo tende a voltar. Então, a dificuldade da libido dessa mulher vai ser diferente da diminuição da libido na outra, né? E por isso, as substâncias nem sempre funcionam, pessoal. Né? Os hormônios, o hormônio externo, a testosterona, pode ser maravilhosa para umas e para outras não. A reposição hormonal pode ser a solução para uma, né? A reposição mesmo do estrogênio, da progesterona, e para outras aquilo ali não é suficiente para. Esse olhar eu quero trazer aqui, essa ampliação, tá? E isso é bem interessante.